dar continuidade ao nosso capítulo Recordação da Existência Corpórea. E vamos virar para a pergunta 311, onde Kardec quer saber sobre a questão de veneração dos objetos pessoais daqueles falecidos entes queridos nossos que nos precederam, que nos antecederam, na grande jornada. Então, muito bem. A pergunta é a seguinte, mas antes de ler essa pergunta, eu quero pedir a todos vocês para não se esquecerem de se inscrever nesse canal, dar like, compartilhar, comentar. Tudo isso vai ser muito bom para promover o maior engajamento no nosso canal. Lembre-se, gente, o Espiritismo é o futuro das religiões. Então vamos já para a pergunta 311 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É o que Kardec quer saber. Então, o seu marido morreu, você fica aqui apegada neste óculos. A sua esposa morreu, você, nossa, esse óculos fica tão bonito da minha esposa, do meu marido, e guarda isso com tanta veneração, com tanto carinho, o tempo todo. Ou seja, o que você não tira da cabeça é o seu marido ou sua esposa que faleceram. Então, eles virão ter contigo sim, mas não é por causa desse óculos, ou de um vestido bonito, de um paletó, de um chapéu, de uma bengala. Não é isso não. É o seu firme pensamento em atraí-lo que constitui uma verdadeira vocação. A bem da verdade, você não deixa ele em paz. Você pensa nele 24 horas no dia, segundo por segundo. E isso o atrai, tá? Então, quer dizer, nós temos que ter muito cuidado com esse apego. Esse apego nem sempre é bom para a gente ou para aquele parente querido que já foi embora, que partiu dessa, Então a resposta é essa aí. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E ele gosta que se lembre dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Perceberam isso? A diferença? Não é o objeto que o atrai. Agora, aquele pensamento sofrido, triste, amargurado, inconformado e resignado, fazem ele sofrer também. Aí você começa a pedir a Deus, pedir a Ele que o ajude você nos seus problemas do lado de cá. Tudo isso é um verdadeiro calvário para o ser que você ama e que já foi embora. Pode ter certeza disso. Tá? Ele sofre lá. Agora, se você lembra dele com estima, com alegria, demonstrando que para você a vida continua, ele também continua dele lá, a jornada espiritual dele numa boa, sem nenhum problema. Então a questão, gente, não tem que ter muito cuidado com essa veneração de objetos, principalmente se você é pessoa que não entende essas coisas, Os detratores do espiritismo não explicam isso para ninguém, mas o espiritismo é o futuro das religiões. Temos de prestar atenção nisto tudo, porque essa é a nossa realidade. Tá bom? Então, seu pai, sua mãe, seu avô, qualquer um que tenha falecido, lembre-se dele com carinho, com alegria, tá? Só isso. Não precisa ficar chorando sobre os pijamas dele, sobre o chapéu, sobre a bengala. Como vou ficar bem com essa bengala e aquele paletó bonitão que ele usava, aquele cachimbo que eu gostava muito? Esqueça isso. Lembre-se dele com libertação também. Lembre-se dele, pense nele, exortando-o a ser feliz do lado de lá e não a ser infeliz. Na pergunta 312, Kardec, dando continuidade, ele a fez assim. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Bom, então se o meu parente, meu amado, minha amada, desencarnou vítima de uma doença tenebrosa, que lhe causou grande sofrimento, o que Kardec quer saber é se essa lembrança, ele a conserva. Então está dizendo aqui o seguinte, a resposta: frequentemente isso acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Entenderam isso aí? A lembrança daquela doença que lhe matou o corpo. Aqui faz com que ele dê muito mais valor, muito mais valor à felicidade que ele pode gozar como espírito livre. Já que ele está livre sem o corpo material,
perecível, com prazo de validade, né? E lá nada disso ele tem mais, por que ele vai ficar lembrando da doença? A doença vai lembrar apenas como uma experiência, e daqui a pouco ele esquece aquilo totalmente. Porque o que importa para ele agora é o estado em que ele se encontra, de ventura, de felicidade ou de alegria. Agora, se é um espírito apegado às coisas da terra, materializa 100%, pode ter certeza. Essas dores ele vai conservar com ele lá e elas vão incomodá-lo por muito tempo. Por isso que a gente sempre diz, o Espiritismo é o futuro das religiões, que vai esclarecer tudo isso para todos nós. Principalmente para aqueles materialistas que acham que o que importa é viver intensamente a materialidade do momento. Todo mundo que fala assim, a vida é para se viver intensamente, pode ter certeza, ele quer viver intensamente a materialidade, todos os prazeres sensuais que o momento material em que ele se encontra pode lhe proporcionar. Simplesmente assim. Na pergunta 313, Kardec perguntou assim, o homem que neste mundo foi feliz, vírgula, deplora a felicidade de que perdeu deixando a terra? A resposta diz assim, só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Efêmeros quer dizer passageiros, passa rápido, né? Toda e qualquer alegria daqui, ela é rápida, todo e qualquer prazer daqui, todos os prazeres daqui são efêmeros, são passageiros, eles não ficam para sempre, né? Você vai numa festa, se diverte, bebe à vontade e tal, vai no carnaval, pula e samba à vontade até enlouquecer. Passou uma hora e vem às vezes até a depressão, né? E você já está pensando no carnaval do ano seguinte. Mal, aí nem descansou o corpo daquele outro. Por quê? Tudo é passageiro, né? E aí em todos os sentidos, meus irmãos, é em todos os sentidos mesmo. Pensem assim. E quando eu ainda dou muito valor a isso, é o que ele está falando aqui, ó. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Esses gozos pesados que eu estou falando, sensuais, são decorrentes de uma natureza impura. São impuros e também decorrentes de uma natureza impura. São impuros e decorrentes também de uma natureza impura, imperfeita qual a minha. Se eu me comprazo com esses gozos materiais e sensuais que o poder do dinheiro, da minha riqueza pode me conceder, é porque eu sou impuro também. Tá? Então é nisso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que pensar. Porque a felicidade eterna, a aventura eterna, é 1000 vezes preferível a todo e qualquer gozo terreno. E Kardec terminou falando assim, ó, exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Perceberam? Imagine aquele homem, aquela criança que adorava bala. Hoje ele não é adulto, nem liga para isso mais. Aquilo para ele não guarda mais nenhuma importância. Moralmente, emocionalmente, espiritualmente, é a mesma coisa. Se essas coisas baixas da terra são prazerosas demais para mim, tá? Se eu passo uma encarnação fazendo uma evolução moral, isso para mim passa a ser nada. Deixe de me deliciar, como diz lá o exemplo de Kardec. Só o passageiro que já passou e agora meu caminho é outro. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, peço a vocês mais uma vez que continuem nos seguindo, compartilhando, inscrevendo no nosso canal, enfim, que Deus abençoe a todos vocês.